Bom, bem-vindos ao produto Enem. Enem é o concurso público, tá? Tem muitos concursos, né? Equação exponencial, ou equações exponenciais, né? E logaritmo, tá? Bom, primeiramente, o que eu tenho falado, né? Vocês, para estudarem qualquer assunto, na matemática, na física, o que vocês têm que fazer, né? Os conteúdos básicos têm que ser bem entendidos, bem estudados. Senão, o que você começa a estudar é um desânimo. Porque o que eu chamo, né, de periféricos, né, eles não estão bem estudados. Então, a ferramenta que você precisa, né, para entender o assunto, né, você tem que ter base. Tá? É por isso que a matemática, a física, né, entre aspas, ela é o terror dos alunos. Né? Porque, infelizmente, né, os livros são os mesmos da minha época, na década de 50, né, quando eu fiz o chamado ginásio, né, os livros são os mesmos. Né? A forma de ensinar é a mesma. Tá? E as dificuldades são as mesmas. Né? Interessante, né? Então, o meu objetivo é tornar determinados assuntos, desde o ensino fundamental até mestrado e doutorado, que eu dou aula, né? De uma forma bem agradável. Daí a minha preocupação nos periféricos. Por exemplo, quando você estuda logaritmo, tá? Você resolver um problema usando logaritmo, né? Então você tem que saber que o logaritmo é um caso particular da equação exponencial. Por quê? Né? Por exemplo, a equação exponencial ela é mais abrangente. Então, qual é a definição de logaritmo de um número? Né? Aqui, ó, o logaritmo de um número numa certa base B, né, é um valor X. Tá? Esse escreve assim. Por definição, quando eu falo por definição, não tem pergunta. É como na física, tem as leis físicas, certo? Tem, por exemplo, os operadores, mais, menos, né? A operação com eles não tem pergunta. É que nem o nome de uma pessoa. Quando eu falo por definição, não tem questionamento. Né? Esse logaritmo de um número, tá? Vai ser, vai ser um expoente, aqui, ó, que eu devo levar a base para obter o número. Pronto. Então o x é o logaritmo. Aqui, ó, aqui é uma equação exponencial, certo? Que eu falei. Vou dar um exemplo claro, só para vocês entenderem. Exemplo. Né? Ó, vou pegar qual o logaritmo, por exemplo, logaritmo do número 9 na base 3. Tá vendo aqui, ó? Tá? Eu vou chamar de x. Ó, base, né? Aqui até vou escrever, ó, o n é igual a 9. Tá vendo aqui, ó? N aqui, ó, n igual a 9. Ó, n igual a 9. A base, né, é 3. Então, ó, a base é 3. E o logaritmo que eu quero é x. Então, pela definição, é só olhar aqui, ó. No caso, ó, pela definição, você tem a base elevado a x é igual a 9.
É só olhar para aqui, olhar para aqui, olhar para aqui. Quanto vale x? Né? Aqui, ó. O 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, x igual a 2. X é igual a 2. Você pode até fazer o teste, né? Leva aqui, ó, a base, 3. O x é 2. 3 ao quadrado dá 9. É muito simples, mas tem que saber equações exponenciais. Tá? Se você não souber, por isso é que eu sempre recomendo, atenção, ó, os produtos, né? Ou, no caso, até vou colocar a palavra Enem antes, Enem, né? Operações algébricas. Algébricas. E também, né, aquele Enem, né, equações e letra maiúscula. Então eu vou colocar direitinho, tá? Como eu coloco ali, tá? Vou colocar letra maiúscula exatamente, que é o nome do produto. Enem, equações e inequações do primeiro grau. Tá? O outro, né, é Enem, equações e inequações do segundo grau. Certo? Então é importante, né, você ter essa base para quando aqui você está resolvendo uma equação. Certo? Estudando bem isso aí, você vai ter a base para estudar equações, né? Ou equação exponencial e os logaritmos. Tá bom? Tá bem claro? Quer dizer, é que eu falo, não tenho pressa. Repare que essas operações algébricas, né? Elas são, né? Elas acompanham vocês, tá? Eu vou colocar até maiúsculo aqui, né? Para ficar bem. Aí, operações algébricas. Tá? E sejam bem-vindos. Tá? Nós vamos depois colocar a parte de geometria, trigonometria. Toda essa parte vai depender sempre das anteriores. Tá? Por isso que é importante. Tá bom? Bem-vindos aí ao produto. Né? Equação exponencial ou equações exponenciais, eu não me lembro. E logaritmos. Tá? Então, tá.